Pessoal, mais um momento juntos aqui. Um bate-papo bem importante com uma mãe muito querida que eu tive a oportunidade de conhecer nesse caminho aí. Olá, Estela! Seja bem-vinda, querida. Hoje estamos num horário diferenciado, né? Por conta do fuso horário lá da onde a Renata mora. Vamos aguardar a Renata entrar. Você tá bem, Estela? Fiquei super emocionada com o seu feedback na minha página. Muito obrigada, viu? Oi, Renata. Vou te chamar, querida. Oi, Oi, querida. Tudo bem? oi, tudo bom? Tô tentando aqui me arrumar num outro espaço. Hoje Esses eu fios. também tô num lugar diferente hoje aqui. Liberei a sala pro povo. Eu ocupei o escritório do meu pai hoje. Eu falei, sai, sai, sai. Por causa da internet, né? Eu tô aqui no meu consultório, o escritório dele é do lado. Que bom que você pôde ter essa conversa, teve um tempo na sua agenda aí. Como é que tá o tempo aí onde você tá? Que você tá longe, né? Tô longe, tô no interior da Inglaterra. Então aqui são 8h30, mas tá de dia, ó. Tá vendo? Tô do lado da janela. 8h30, Sim, mas tá dia. Mas parou de chover agora há pouco, tá nubladinho. aqui Tá hoje numa também. temperatura meio curitibana, assim, tá? Deve estar uns 13, 14 graus por aí. Isso que eu dizia, Curitiba tá assim, hoje tá cinza, chovendo, aquela coisa de Curitiba, né? Tá parecido aqui. Que bom, Renata, agradeço imensamente mesmo, assim, mais uma vez agradeço a sua participação, acho que é mais uma das histórias super inspiradoras que eu pude conhecer nessa jornada, né? Como você falou no Stories, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer naquele grupo e desde então, de vez em quando, a gente troca figurinhas e isso é muito legal, também pude acompanhar a tua mudança, que é outro detalhe Uhum, que eu quero saber de você, como é que foi com a Luísa, a adaptação. Acho que tudo isso pode ajudar outras mães também com esse processo, né? Mas a uhum. priori eu te procurei para a gente justamente contar o teu processo, como é que foi a questão da maternidade, como é que veio, como é que ficou isso para a família, para você, para o teu marido, em que momento veio o diagnóstico da Luísa, enfim, vamos por partes, mas falando bem a realidade, como é que era a tua vida antes de ser mãe, Renata, e como é que foi esse processo? Acho que as pessoas têm muito a absorver da tua história aí como algo inspirador, realmente. Então, fique bem à vontade, querida, para falar para nós, contar a sua história. Então, a maternidade começou com a Laura, né, que é minha primeira filha, e Uhum, a Luísa é que é autista e a Laura é neurotípica, né? Então, minha maternidade só começou um pouquinho só antes da Luísa, porque ela tem uma diferença bem pequena de 1 ano e 5 meses. Então, foi sim. tudo meio que quase gêmeos, assim, tudo meio junto, assim, né? Uhum, Então, antes de ter as meninas, eu trabalhava como dentista. Então, até perguntei hoje, quem sabe que eu sou dentista? Um monte de gente às vezes nem sabe, mas eu trabalhava em unidade de saúde, trabalhava com saúde pública, trabalhava com o programa Saúde da Família, que era uma das coisas que eu mais gostava de trabalhar dentro da odontologia. uhum, E daí tava, na época que a Laura nasceu, eu estava trabalhando na Prefeitura de Curitiba, quando a Luísa nasceu, eu estava na Prefeitura de São José dos Pinhais. uhum, E trabalhei como dentista aí, assim, na saúde pública, né? Depois até fiquei no consultório um pouco, mas um pouco depois do diagnóstico da Luísa, daí depois eu acabei parando. Então, na verdade, o diagnóstico foi um marco de bastante mudança, principalmente na minha vida profissional, uhum, porque no primeiro momento eu continuei trabalhando, né? Com a Laura veio, depois a Luísa.
Aí pós-diagnóstico houve uma revolução, você fala, como é que foi para a família, né? Teve um impacto na família. A minha mãe, que mora em Natal, foi morar comigo durante Olha, um ano. Ela ficou meu pai em Natal e minha mãe em Curitiba. E eles ficavam se vendo assim, viajavam bastante, mas de qualquer maneira impactou bastante a vida deles. E uhum. ela veio me socorrer porque as meninas ficavam período integral, elas ficavam o dia inteiro, eu trabalhava o dia inteiro na unidade de saúde. Então, para botar as meninas em meio período, pelo menos para ficar só meio período e ficar meio período em casa. E terapia, essas coisas, né? E aí, no final daquele ano, que minha mãe estava ali comigo, foi um marco assim de decisão. E agora? Minha mãe vai voltar e eu vou fazer o quê? Volto com as meninas para a escola o dia inteiro, contrato alguém, o que que eu vou fazer? Foi Eram um. duas, né? Eram duas, exatamente. E nesse ano também, que minha mãe estava ali, eu fiz o curso do método Padovan, que foi a Genial. terapia que foi. Na verdade, todo mundo, é a última coisa que a pessoa ouve falar quando fala em autismo é Padovan. E comigo foi ao contrário, foi a primeira terapia que apareceu na minha frente. Logo depois do diagnóstico, foi a primeira coisa que. Foi até minha mãe, falou assim: ah, tem um negócio que eu ouvi falar. E aí eu fui ler e me apaixonei. E o Deixa eu Padovan só te apareceu. perguntar, Fala. em que Hum. ano que foi o bater o martelo da Luísa? É autismo realmente? Em que ano Foi foi final de isso? 2000, final de 2012. Ela estava Ela com quantos tinha dois anos? anos e meio. Importante isso para os A, pais. a gente estava em processo de investigação. A gente começou com quase 2 anos e fechamos o diagnóstico com 2 anos e meio. Então, aí ficamos naquela, né? Faz exame, psico, fono, tal, foi aquela correria. E 2 anos e meio foi quando bateu o martelo. Foi essa época. E já aí, daí você se movimentou para É, buscar esse método Padovan, né? Que eu Padovan, acho genial, assim, né? Você se ele é tornou legal. uma mãe terapeuta, então. E isso Foi, é muito instigante, é muito importante que você fale disso, porque você é, mudou o planejamento de vida, né? total, E total. isso é importante que as mães se inspirem. Porque, assim, na verdade, no primeiro momento, foi assim, a Luísa teve o diagnóstico em novembro de 2012. Dezembro foi quando eu ouvi falar. Em janeiro eu tinha uma viagem marcada para Natal para passar um mês de férias na casa dos meus pais. E a terapeuta Padovan, que minha mãe tinha ouvido falar, era lá de Natal. E aí minha mãe falou assim, vem para cá e nesse um mês eu vou pagar um mês de Padovan para a Luísa fazer todos os dias. E eu falei, meu Deus, que loucura, né? E aí a gente começou, ficamos de férias e todo final a gente saía da praia, final do dia, e ia para a clínica e a Luísa fazia sessão de Padovan no final do dia. E foi bem assustador, porque não sabia quase nada, não sabia nem o que era autismo, muito menos o que era Padovan. E Sim. começo de terapia sempre é difícil, ela chorando, eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é assim que funciona? E assim que foi questão de 2 semanas, a Luísa começou a soltar as primeiras palavras. Foi assim um sinal para mim de que, meu Deus, acho que para minha filha esse é um bom caminho. E ela começou a falar ali, foi um marco assim. Eu não falo isso para vender o método, porque cada criança vai reagir de uma forma, mas para mim foi um sinal do tipo, olha, isso aí é um caminho que vale a pena investir, tá dando resposta. E aí a terapeuta falou assim, por que você não faz o curso? Você é dentista, você é da área da saúde, você pode fazer. E eu falei, quer saber, vou fazer esse curso e vou aplicar, porque não tinha, na época, ninguém em Curitiba para aplicar. Até tinha uma terapeuta, mas ela não tinha agenda, só tinha uma. E eu fui fazer o curso. Sim. E aí, o ano de 2013, logo depois do diagnóstico, eu fiz todos os módulos do método. E o objetivo era só atender a Luísa. Esse era meu objetivo. Eu não pensava que eu ia um dia trabalhar com o Padova. Eu lembro que ela até falou assim: ah, não, você está aqui por causa da sua filha, mas você vai ver que você está aqui por você. Mas o processo de formação como terapeuta daí mudou. Aí dali a minha visão de tudo assim mudou. Foi um marco de vida, assim. Dali para teve antes Padovan e pós-Padovan, daí mudou totalmente. Uau. E explica para nós um pouquinho qual é a base desse um método, né, do método Padovan. Qual é a base desse método para
Ele, às vezes, eu tenho um desafio falar sobre o Padovan, ele é meio, às vezes meio enrolado de explicar. Até fiz um vídeo no YouTube, método Padovan em 5 minutos, para Ó, que tentar legal. explicar, Sim. para tentar explicar ele. Mas o Padovan, ele tem uma base no desenvolvimento de uma criança, de um bebê, quando nasce, do ser humano. Então, ele vai replicar as etapas do neurodesenvolvimento de uma criança. Então, desde o rolar, do rastejar, do engatinhar, os movimentos também neurovegetativos orais, né, pré-fala, vamos dizer assim, né, da boca, e também os movimentos de olho e movimentos de mão. Então, aquela sequência que a gente aprende, assim, dos marcos de desenvolvimento, mais ou menos você comprime tudo isso numa sessão de terapia. Então, você tem movimentos corporais, tem movimentos de boca, e tem movimentos de olhos e mãos. Então, são esses os 4 pontos normalmente que a gente trabalha numa sessão de terapia. Não é uma terapia que precisa ter a criança ou a pessoa, né? Porque dá para várias idades aí. Tem que ter consciência do que está fazendo. Na verdade, por exemplo, a Luísa, quando era pequenininha, era totalmente manipulado ali, né? Os movimentos. E a ideia é assim, que você repetindo esses movimentos que normalmente a natureza já usa para organizar o sistema nervoso, né? Afinal de contas, o primeiro ano de vida, principalmente, é um primeiro ano extremamente corporal e que traz organização para o sistema nervoso. A ideia é que você repetindo esses movimentos, você traga uma reorganização, ou uma função que se perdeu, ou uma função que não está tão eficiente. Então, essa é a ideia do método, né? É uma coisa meio que de dentro para fora, ou seja, cada pessoa que recebe a terapia vai responder de uma forma diferente, porque cada um vai estar organizado de uma forma e a reorganização vai dar uma resposta diferente para cada um. Por isso que eu não posso dizer, ai, faz que vai acontecer isso. Eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa de ordem vai trazer, sempre tem benefícios, né? Porque vias de fato é mais uma abordagem que preza pelo desenvolvimento pleno, né? E Isso, isso aham. não tem preço, né? Você não está simplesmente ligado ali ao comportamento da Luísa, ou Não, não, né? Você está entendendo nas bases o que está acontecendo. Que isso. Eu falo, legal, que é uma legal. terapia tipo de chão. Eu falo que o Padovan me dá o chão. Ele não é uma coisa única. Eu não fiz só Padovan com a Luísa, fiz outras terapias, né? Mas ele me deu um solo, um terreno assim para trabalhar. Ele me deu muita base para trabalhar outras questões. Aí mais de fora para dentro, né? O Padovan veio meio que de dentro para fora e depois veio aquelas questões depois comportamentais e tal que vieram para complementar, né? Que legal, hein, Renata? E isso certamente te ajudou não só com a Luísa, mas com a Laura também, né? Muito, porque a minha visão de desenvolvimento, principalmente do corpo, né? Porque essa questão do corpo é muito forte na infância, né? A importância da exploração corporal e tudo, eu me deu uma outra visão de desenvolvimento infantil. Tanto é que o meu olhar mudou para tudo, assim. Então, para as meninas, tanto é que o contato com a natureza, a exploração do corpo. A Luísa sempre foi uma criança muito exploradora. Eu dei mais liberdade ainda para ela explorar, né? Porque eu comecei a ter a consciência da importância disso, dessa exploração corporal, como era importante. Então, com Uhum, certeza, impactou a Laura, a Luísa e tudo em volta de mim. sim. E aí, sim, nesse momento, quando você abriu mão da odontologia e começou a se colocar nesse lugar de mãe terapeuta, estudante dessa área, enfim, você expandiu para outras pessoas também? Você começou a atender outras pessoas, outras famílias? Sim, demorou um pouco. Eu fui começar a atender, eu não lembro o ano certinho, mas demorou. Eu fiquei primeiro só com a Luísa, nem imaginava que eu ia trabalhar com isso. Aí foram aparecendo assim, apareceu uma pessoa que tinha tido AVC e tem uma resposta muito boa com AVC. E aí eu fui atender essa pessoa e deu um resultado assim que eu fiquei impressionada assim com a resposta, né? Eu falei, gente, que preciosidade que é isso. Sabe quando você se toca que você tem uma ferramenta na mão e que você pode levar para outras pessoas? Ali foi um despertar do tipo, opa, eu tenho uma ferramenta na minha mão aqui que eu posso usar, né, para ajudar outras pessoas, né? E aí a Luísa já estava mais encaminhada, as coisas começaram, né? Porque no começo fica tudo meio bagunçado, então as coisas comecei a pensar em mim de novo, poxa, acho que podia trabalhar com isso, acho que poderia ser uma coisa legal que eu possa fazer e tal.
já não tinha mais o brilho nos olhos da odontologia, mas a terapia começou a me brilhar mais os olhos para como trabalho, né? E aí sim comecei a atender. E daí acabei atendendo autista, né? Foi meu foco, acabou sendo esse, porque era meu círculo de pessoas que eu conhecia, as pessoas que eu tinha contato, então acabou que eu acabei indo para isso mesmo. Atendi mais mesmo, foram crianças, porque acabei. É assim, né? Eram as pessoas que eu conhecia, crianças, autistas, porque pode atender adolescente, pode atender adulto, mas acabei ficando com crianças autistas mesmo por um tempo. O Padovan é mais assim, é como uma filosofia de vida, como o DIR, né? Que a gente tem falado Uhum, tanto sobre abordagens isso. realmente que prezam, né, pelas relações, validam as capacidades individuais, entende os níveis de desenvolvimento para cada idade. Então, que Isso. legal, nossa, que legal. Eu não sabia que você tinha expandido para outras crianças, achei genial. Ou seja, Curitiba perdeu uma grande terapeuta, pelo que eu estou entendendo aqui, ó. Dica Mãe Azul, melhor terapeuta Padovan de Curitiba. Meu filho deu um salto com a Renata no método. Só gratidão, que legal, hein? Ah, foi o Muito Elias, legal. ó. É a Laura que falou. Ah, Atendi o Elias. sim. E isso também te trouxe agora, eu tenho visto teus vídeos geniais, assim, uma desenvoltura para fazer esses vídeos. Eu acho maravilhoso. Eu tô me batendo horrores para funcionar na internet. É, mas eu também tô, viu? Mas tá lindo, viu? Isso é importante, porque assim, as mães é da onde vêm as informações que são mais validadas realmente, né? Então vocês têm que falar realmente, sugerir, enfim, mostrar a história para compartilhar, para as pessoas se inspirarem, né? É, E você comentou aí, então lá atrás, vamos fazendo um crochê aqui costurando, que sua mãe tá. veio, ficou aqui, daí seu pai ficou lá. E aqui você era só você e o teu marido de família ou eles tinham padrinhos, uma rede de apoio que te ajudou também nesse momento? Como é que foi isso? A gente, família em Curitiba, a gente tem bastante, né? O meu marido tem a família dele, os pais, irmão. Só a irmã não, mas o irmão dele. Eu sou filha única, né? Então não tenho irmãos. Sou filha única. Mas os meus avós, meus tios, primos, todos. Tanto é que na época que eu fui fazer o curso, foi vaquinha de família, de amigos para pagar o curso na época. Então a minha formação teve dedo de muita gente que me ajudou, porque eu estava sem grana para pagar os módulos e tal, para fazer o curso, né? Tinha que ir para São Paulo, viajar, tá, ficar uns dias fora. Então precisei de ajuda. Uau, que legal. É, Realmente a rede de precisa, apoio faz a diferença, né? faz. Mas a minha mãe foi a rede de apoio. Na E época ela foi ficou aqui quem. no Brasil? Sim, tá todo mundo. Minha mãe continua em Natal. Tá todo mundo no Brasil. Tô mais de um ano sem ver todo mundo. Não posso ir pro Brasil, ninguém pode vir para cá. E tô morrendo de É. saudade. E essa foi uma novidade no meio do caminho, né? Sabido que pessoas dentro do espectro precisam daquela previsibilidade, da rotina, da questão da adaptação, de mudança. Conte para nós um pouquinho como é que foi isso, esse processo de mudança para outro país. Você começou a preparar a Luísa muito antes. Como é que você fez isso na prática? Vamos tentar dar uma dica É. na prática. Como é que aconteceu Ah, isso? é. Foi meio assustador, porque assim, a gente nunca, sair do Brasil nunca foi um plano familiar nosso, tá? Então tem gente que, né, investe nisso, programa para isso, mas assim, isso nunca nem passou na nossa cabeça. Mas foi uma proposta da empresa com ele trabalhou, ele entrou no processo, passou, tal, foi. Ele entrou achando que, tipo, com certeza nunca que vai, mas foi. E a gente ficou bem assustado com a ideia de mudança com a Luísa, porque a Luísa, se tem uma característica que é forte na Luísa, do autismo, é a rigidez. Então, para ela é sempre daquele mesmo jeito, a rotina, a previsibilidade para ela é super mega importante, trabalhar com previsibilidade. Então a gente não tinha a menor ideia do que ia ser. A gente tinha, e se a gente chegar lá e ela espanar e não quer ficar e quer voltar, a gente ficou muito medo. Na prática, o que a gente fez? A gente não antecipou muito, porque a gente nem sabia muito o que antecipar. Então Uhum. a gente se mudou em dezembro.
em setembro eu vim para cá com meu marido, para conhecer. Aí aqui eu tirei foto de tudo, porque a Luísa é Isso. muito visual. Então eu fui em todos os lugares que eu achava que eu queria ir com ela quando ela chegasse aqui, coisas que eu sabia que ela ia gostar. Então foto do parque, foto do trem, tudo assim. Fui tirando fotos. Até da escola, eu visitei a escola, tirei foto da escola. Fui tirando foto das coisas, que como normalmente eu faço com a Luísa. Quando eu quero prever alguma coisa, eu monto um cenário para ela do que ela vai encontrar. E ela começou a ver a casa sendo desmontada, né? Então, a gente teve que começar a falar sobre. Então, ela já trabalhava, eu já tinha calendário anual, eu sempre já trabalho com calendário faz tempo, e ela estava no calendário anual. Então, no calendário anual, a gente colocou que a gente ia viajar, por mais que eu não soubesse quanto que ela ia entender daquilo, tinha lá que a gente ia sair de casa, que ia sair da casa. Eu fiz uma transição para a casa da minha avó, a gente ficou quase um mês na casa dos meus avós, antes de vir para cá, porque eu vendi tudo que tinha dentro de casa. A gente não trouxe mudança. Então a gente tinha que zerar a casa, né? Então a gente vendeu tudo e foi para casa da minha avó. E dia da minha avó que a gente veio para cá. Ainda passamos em Natal, ficamos aí um tempinho em Natal, uma semaninha, passando calor, graças a Deus, antes de vir para cá. E viemos, caímos no inverno daqui, né? Então, Gente, assim, como tinha coisas muito boas acontecendo que ela conhecia, tipo ir para casa da avó foi muito divertido, ela amou, ela adorou dormir na casa da avó durante vários dias. Depois ela ia na casa da avó em Natal, que ela ama, piscina, praia. Depois ela ia viajar para um lugar que eu botei foto só de coisa boa, né? Botei foto de neve, foto de trem, foto de parque, botei tudo que a gente ia fazer lá. Deixa eu fazer aqui, né? Montei e perfeito. então ela veio animada. E aí a gente ficou naquela, vamos ver como vai ser. Só que, graças a Deus, para nossa surpresa, ela gostou daqui. E é quando a gente achou a casa também, porque a gente ficou num hotel no começo, ficamos num hotel, tinha foto do hotel, dentro do quarto, como é que era dentro do... Tudo, eu tinha foto de tudo. Eu detalhei tudo com medo de não. Foi o que acho que ajudou. Então foi tudo do jeito que eu montei, ela sabia os lugares que a gente ia. E depois a gente conseguiu a casa, ela adorou a casa. Tanto é que ela sempre fala, quando a gente vai viajar, ela fala, volta para House, porque House é aqui e casa é a casa de Curitiba, entendeu? Então ela Olha sempre, que legal. então ela sempre quer voltar para House. Depois volta para House, volta para House, isso. Porque daí ela mistura português com inglês. E não tive problema com a mudança, não tive problema. Sim, mas você fez um trabalho muito redondinho aí, né? Nossa, Fiz. perfeito. Tem as imagens, isso aí, montar um mapa ali que mostre para a criança que tá tudo bem, né? Tá Uhum. tudo bem, ela vai sair dali, mas tem coisas ali que a É. interessam, né? Não, o Muito fato de eu genial. ter vindo, o fato de eu ter vindo antes, até a gente, Uhum. meu marido ele tinha, a empresa pagou para ele vir e a gente teve que pagar a minha vinda junto e não foi barato, sabe? Mas eu falo que Mas valeu, valeu a pena, né? porque para mim também, sabe? Porque quando eu cheguei aqui com elas, eu sabia onde eu estava chegando, eu sabia onde eu ia, eu tinha na minha mente o que eu ia fazer. Me deu calma para estar com elas. Eu ia chegar muito tensa e a minha tensão, né, não tem. Quando a gente fica tenso, o filho pega no ar, né? Também, não tem como, né? Então eu cheguei mais tranquila, eu sabia o que eu ia fazer, eu sabia os lugares que eu ia levar, eu sabia como é que pegava o trem, eu sabia como é que pegava as coisas, eu já mais ou menos tinha, né? Então, E isso você se ajudou. adaptou bem aí nesse lugar? Ah, eu me adaptei, viu? Porque eu sempre tive uma vontade de morar em interior. Eu gosto de cidade pequena. Então, Uhum. quando eu cheguei aqui em setembro, que eu vim só com o Fernando conhecer, eu fiquei encantada. Porque a cidade é muito pequitinha. É muito, é muito, muito, muito. Eu morava no Auer, lá em Curitiba. É menor que o Auer, gente. E olha que o Auer Uau! é um cisco. Deve ser uma cidade encantada, né? Porque tem cada cidade encantada nesse. Ah, cada Então lugar ela é um lindo. cisquinho. Assim, tudo é perto. Então, assim, eu saí de uma vida de trânsito, de levar para terapia, ficar 2, 3 horas dentro de carro, indo para cima e para baixo. E de repente eu posso nem usar o carro se eu quiser, eu posso fazer tudo a pé, eu ando de, sabe? O contato com a natureza aqui é muito forte também, porque a gente mora em volta de um monte de fazenda, de coisa arada. Que Então, delícia. apesar do Covid, apesar do inverno rigoroso, a gente se adaptou. Tirando a saudade, que essa tá difícil, tá tudo bem.
É que vocês também não contavam que ia ter essa pandemia e as pessoas não pudessem transitar, porque, É, né? Um dia com o avião, a família. Até a oportunidade da família viver outras coisas também é legal, né? A Autismo Pé da Letra perguntou quantos anos vocês moram aí já? um ano e 2? meio. Um ano e Não, meio, deu um né? ano e meio. Um ano e meio. Uhum. Ah, Um ano e cinco sim. meses. Ou seja, vocês chegaram aí também na pandemia já e não haviam escolas abertas. Como é que foi a inclusão aí Não. das meninas? Como é que É, foi? a gente chegou em dezembro e as meninas começaram na aula em janeiro. E a pandemia fechou tudo no final de março. Isso, verdade. Então, elas foram para a escola ainda né, normal, né? Janeiro, fevereiro, março. Aí depois que fechou. Aí aqui fechou fechado, só abriu setembro, depois fechou dezembro e só abriu agora de novo, em março de novo. É, março abriu de novo. Então, tipo, teve uns fechamentos bem prolongados. Uhum. Enquanto E, isso, aí, daí e você fazendo os estímulos em casa. é, no, aí eu- no- o bom é que no começo, né, de março a julho, né? Que aqui o ano letivo começa em setembro, né? Termina em julho. De março a julho, as aulas da Luísa e da Laura, as duas estavam na escola primária, agora a Laura está na secundária, né? Eles não fizeram aula online, eles davam material, mandavam material, a gente fazia as coisas e tirava foto num portal lá e ficava enviando os trabalhos. Tinha alguns vídeos de algumas aulas para a Laura e para a Luísa era tudo material impresso. Eles me deram uma pasta gigante, assim, cheia de material impresso, para material pronto, e quando eu precisava, eles mandavam mais. E foi mais fácil de me organizar, porque não tinha que ficar na frente do computador e tal, porque para a Luísa não funciona, não. E daí eu fiquei dando aula. Sim, sim. Nossa, eu ia te fazer uma pergunta bem importante. Acabei lendo a mensagem aqui das meninas e me distraí. Eu não tenho como dar conta de tudo. A Vera falou pelas fotos que você posta, deve ser maravilhoso. Ah, lembrei. É, quando você fez a matrícula das meninas, como é que foi Hum. essa parte do diagnóstico? Como é que eles acolheram o diagnóstico da Luísa? Existe um trabalho realmente verdadeiro de inclusão aí nesse país? Olha, na escola primária e aqui onde eu tô morando, porque daí eu já descobri outras mães que falam, ah, aqui não funciona. Bom, aqui onde eu tô e na escola primária, porque agora a Luísa vai para secundária a partir de setembro, daí as coisas vão mudar um pouquinho. Mas aqui na escola primária, até 11 anos, aí eu senti um trabalho muito legal. Primeiro, a recepção, né? Quando você. O Acho que acolhimento? Como é? quando a gente chegou em setembro, eu consegui agendar uma visita numa escola, que nem a escola que elas estão, foi em uma outra escola. E sempre quando a gente chega na escola, a gente fica assim, será que a gente já fala? Será que não fala? E aí sempre quando a gente sempre quando fala do diagnóstico, a gente já espera a pessoa fazer assim, né? Então, né, você já fica esperando. E isso eu não tive aqui. Todas as três escolas que eu fui, quando eu falava, ah, tá, tudo, tipo, ah, sim, nós temos aqui vários autistas, tipo, parecia que eu estava Olha, falando de uma coisa, ah, sim, autista, sim, nós temos aqui. Ah, vou te mostrar, na sala tal sala tem. Então, eu falei, nossa, já achei a reação boa, né? Tipo, opa, não é uma coisa, não é um negócio, não é minha filha, é um ET, né? E a forma de trabalho deles, eles trabalham muito com. Tem muitos professores auxiliares na sala. Tem pouco um para um, mas a Luísa tem um para um. Mas as escolas, quando eu visitei, eu vi poucos alunos um para um. A maioria era tipo, tinha professores que estão ali dando um suporte, mas a criança fica mais autônoma, né? A Luísa veio de um para um do Brasil e eles, até por causa da questão da língua, acharam melhor manter um para ela. E ela tá um pouco dependentezinha disso, sabe? Isso é uma coisa que a gente tá tendo que tomar cuidado, porque ela tá bem dependente de ter alguém ali do lado, sabe? Para fazer tudo. Já vem assim e a rigidez ajuda, né? A manter. Sempre tem alguém do lado. Então é uma coisa que a gente está tendo que tomar cuidado. Mas de qualquer maneira foi bom para ela porque chegou aqui sem falar a língua, né? As minhas sem duas a filhas chegaram língua, né? sem zero de inglês. Já é difícil a comunicação, e aí, ainda mais a língua diferente, então foi muito bom ter esse suporte. De um para um, ela demorou um pouquinho mais, a Laura tipo, começou no começo, a Luísa demorou umas 2 semanas até chegar uma pessoa para ficar com ela. Então ela tá com uma pessoa junto. E eles deixaram eu ficar a primeira semana também, porque eles ficaram Olha, preocupadas por causa da língua.
ficaram preocupados de não entender a Luísa. E o que eu achei o máximo aqui, porque daí eu consegui ver com os meus olhos, né? Não foi que me contaram, é que eles usam muito recurso visual aqui, tipo padrão. Então, quando eu cheguei aqui, quando a Luísa entrou na escola, a mulher já me veio com um negócio pronto de toda a sequência da manhã dela, que ia ser na escola. Eu falei, Jesus, que coisa mais linda! E daí ele já tinha um negócio pendurado com as regras, todas Ai, fiquei até imagens. arrepiada, Renato. Já estava tudo pronto, a mesa de trabalho dela com antes e o que vem primeiro, o que vem depois, com contagem de tempo. Eu fiquei, já estava tudo pronto, assim. Eu não falei nada, nada, porque normalmente assim, eu tenho que conversar, eu tenho que explicar, eu tenho que montar, eu tenho que Tem que desenhar, eu tenho... insistir, tem que estar pronto, né? E aí já Sim. estava tudo pronto. E como a Luísa já usava, e é uma coisa que funciona bem para ela se adaptou assim numa uma velocidade muito grande, porque era a linguagem dela. Ela bateu o olho, ela sabia o que ia ter, ela sabia o que vinha depois. Ela tinha as recompensas depois das coisas chatas que ela tinha que fazer, ela tinha recompensa depois. Ela, tipo assim, tava. Aí eu falei, Não, gente, ó, poderia ser olha, qualquer língua, ela não queria saber. é. As imagens falam por si, né? Então eu Genial, falei, olha isso. foi impressionante. Ali eu via como a importância de você ser claro na comunicação, não importa a língua, porque tava todo mundo falando inglês, mas tava tudo bem, tava tudo bem. Ela se adaptou muito mais rápido do que quando falava português com ela. Sim, porque daí a gente insiste, né, na fala e não no visual, para dar uma. Pra... A gente acha que isso pode ser para eles algo que vai evoluir, mas na verdade vai fazer sentido para cada um uma idade a questão da fala, né? Tem criança que Uhum, fala, mas não gosta de falar em determinados momentos, e por que não a gente usar a imagem? Qual o uhum. problema disso, né? De ter um outro caminho para que exista um entendimento. E eles usam isso, você falou das imagens, do visual, você falou que é para a escola toda, já tem um movimento assim, ou especificamente assim para essas É, crianças? eu não sei para os pequenininhos, né? Porque a imagem para os pequenos é bom para todos. Eu não sei se eles aproveitam e já usam para todo mundo, né? Porque eu não fui na parte dos pequenos. Mas ali na turma dela era para ela. Ela tinha a Tá. prancha dela, ela tinha as imagens dela, ela tinha o quadro dela. Eu vi que alguns meninos que daí eu consegui observar, que eu consegui pescar no ar, assim, porque eu não podia entrar em. Tinha várias regras, não podia olhar para as crianças, não podia falar com as crianças, não podia, várias regras para eu poder ficar essa uma semana na escola, né? Mas eu vi algumas crianças que já chegavam, já tinha tudo na mesinha já discriminado, então eles já com a autonomia ali da rotina e tal. Eu vi assim, uma vez eu vi uma fila das crianças indo, mudando de sala, assim, indo pra, acho que não sei se era para aula de música, para alguma coisa assim. E aí tinha um menino assim, daí ele se distraiu, começou a andar para o outro lado. Quando eu vi, as próprias crianças iam lá, puxavam ele, iam junto. Então, assim, eu vi que não tinha um para um, porque a própria turma meio que se ajuda, sabe? É uma coisa que eu achei legal que eu vi muitas crianças proativas nessa história toda de fazer a inclusão acontecer. Não só, por exemplo, no caso do autismo, mas, por exemplo, tem uma menina cadeirante na turma da Luísa. Até hoje, toda vez que ela chega, vem uns três, quatro em cima do carro para quem que vai levar a cadeira de rodas, quem vai ajudar a levar ela para a sala, entendeu? Então é uma coisa Gente, que você vê que faz parte do dia a dia das crianças, isso, né? isso é fenomenal, né? É isso que é inclusão, né? Não é de repente ter um monte de gente grande lá movimentando, e sim um ajudando o outro. Existe um projeto aí na Inglaterra, não sei exatamente aonde, mas eu vou procurar e te mandar, que é justamente essa coisa de misturar crianças com o idoso para que não tenha o meio termo e um consiga ajudar o outro nas evoluções. E isso é Legal. genial, gente, isso é genial. Ontem, terça, numa live, falávamos com uma mãe de duas crianças, e uma coisa que eu percebo muito na clínica e na vida e no geral, e a gente entende que não é para todo mundo, tem gente que faz a opção de ser filho único, e tudo bem, para isso que tem escola, amigo, vizinho, não tem problema. A questão Uhum, é que a gente percebe que quando existem irmãos, e daí aí no teu caso se estendeu para a escola, né? Quando existem uhum. outras crianças, aquela criança em específico, a possibilidade dela evoluir muito rápido é muito maior.
né? Uhum. Porque não é a imitação que a gente tanto trabalha, que a criança tem que imitar, olhar, ter atenção para engajar, para ir lá, para fazer. Então é Uhum. mais ou menos isso que eu já trabalhei muito em escola, né? E eu ficava observando justamente isso, quando o adulto sai um pouco e deixa eles funcionando, o quanto um ajuda o outro, lindo, é lindo de ver, é emocionante. Mas daí vem um adulto ali, né? Aí pronto, A resolve a estraga. base, não dá. Então é óbvio, eu digo isso assim, né? Partindo do princípio que esse ambiente inteligente para essas crianças se Sim. desenvolverem. Então a gente pode deixá-los sozinhos, sim, que eles vão resolver o problema deles. Principalmente quando tem mais de uma criança. E é Uhum. isso que você acabou de falar, né? É lindo Uhum. de observar o quanto um pode ajudar. Claro que um pode brigar com o outro também, também. Uhum. Mas isso não precisa ser validado. O que tem que ser validado é a ajuda, é a empatia, é a proatividade do amiguinho ir lá buscar o cadeirante, brigar para quem que vai ajudar. Eles se Uhum. sentem importantes também. Né? Então é Uhum. uma via de mão dupla aí nessa troca, não pode ser unilateral. E é isso, o tutor tem a parte boa e tem a parte que não é tão boa assim, né? De tornar uma criança um ser humano dependente e ele não Uhum. conseguir expandir para os amigos, que é o Isso. ideal na idade da criança, né? Uhum. Mas aí é uma discussão longa, cada um precisa de uma ajuda, de uma autonomia, se existe a possibilidade de ter, também não tem por que não ter. Uhum. A questão maior é a gente saber o limite daquilo, né? Até onde esse adulto pode se meter assim ao meio que a criança não vai aprender a resolver o problema dela. Uhum. Então eu vejo muito essa questão dentro dos mediadores, né? Sendo que a criança pode ser, se as crianças ao entorno forem trabalhadas, elas vão fazer o trabalho delas lindamente, de empatia, de generosidade, né? Então, as escolas deveriam se apropriar disso, né? De É. investir em aulas de habilidades emocionais e justamente para que as crianças que não têm uma demanda diferenciada possam olhar para os que têm de uma forma muito mais generosa, porque aí eles também ganham enquanto ser Uhum. humano, né? É, eu vejo que a escola é bem preocupada nesse ponto. Por exemplo, a Laura, quando chegou aqui, a Laura não falava nada de inglês. Então, ela era tanto é que a mesma pessoa que é responsável pela inclusão, né? A Laura estava embaixo dela também, porque afinal de contas era uma criança de Sim, inclusão ali também, que estava com uma necessidade específica, precisava desenvolver a língua e tal. exato. E eu vi assim que quando a Laura estava meio sozinha, nessa primeira semana, eu fiquei muito de olho em tudo, né? Então, às vezes, ela estava na fila esperando sozinha, de vez em quando eu vi o professor chamando, daqui a pouco vinha duas, três e colava nela ali no final. Que Então, assim, legal. você vê aquele olhar de atento, de não. Eu lembro que quando a Laura mudou de escola, e eu fui conversar com essa. Teve uma reunião na escola sobre a Luísa e ela quis saber da Laura, né? Como é que estava na adaptação na escola nova. Como é que tá na escola? Não, tá indo, tá, nananã. Primeira pergunta que ela fez, ela tá conseguindo fazer amigos? Eu falei, É, cara, ela não perguntou se ela tirou nota boa, se ela tá aprendendo inglês. A primeira pergunta foi, ela tá fazendo amigos? Eu falei, cara, é essa a ideia, sabe? Eu falei, putz, que genial. Essa preocupação é nossa, muito forte, né? tô arrepiado, na verdade, Renata, porque a gente, né, a gente que estuda, a gente sabe que existem outros países que funcionam de outra forma nesse sentido, né? E Uhum, daí você hoje é uma prova viva disso, você está vivendo na pele isso que a gente ouve em reportagens, em artigos, enfim, notícias. E a gente vive aqui no Brasil, na nossa pele, o que a gente vive, que você sabe o que é, né? Então, uhum. assim, é bom saber que se aí existe, quem sabe aqui em algum momento funcione É. também, né? A única Porque é coisa, isso. meu único porém aqui, assim, a questão por isso que eu falei, a escola primária, eu falei que parece um sonho, assim, porque para mim, por mais que a gente saiba que tem os problemas, para mim ficou muito perto de um sonho, né, do que eu imaginava como ideal, assim. Mas a escola secundária eu viro um pouco esse jogo, assim, já é bem diferente. Então, a Luísa, eu vou poder falar melhor depois sobre essa parte, que também no Brasil também é um marco, né? Porque é um processo de mudança a próprio desenvolvimento da criança é um marco também, né? Essa transição. Então, a partir da inclusão na escola secundária, daí já começa a ficar um pouquinho mais complicada, já não é tão sonho assim. Mas aí depois eu vou poder falar mais sobre isso melhor, quando eu Já estiver é vivendo quase. de verdade. É.
É quase caindo da nuvem, quase caindo da nuvem. Mas isso vai dar também outras possibilidades de evoluções, enfim, Sim. né? Que é o que você falou, não muda só a série, o ano, muda a criança que está mudando ali, né? E o Uhum, resto não interessa, mas aquela criança está se modificando ali dentro. Já tem uhum. mais sentido, já sabe interpretar, já sabe observar, já sabe ponderar, já sabe se colocar do jeitinho dela, né? Então, assim, que legal de tudo isso. Muito, muito legal mesmo. E deixa eu te perguntar essa mesma pergunta. Vocês fizeram amigos? A Luísa tem amigos hoje, além da irmã e da mãe? Vocês moram em prédio que tem vizinho? Como é que é? Como são as pessoas, vizinhos aí nessa cidade? Como é a vizinhança? Se troca-troca? Ah, a gente mora numa casa, a gente mora, a região onde a gente mora, a rua ali onde a gente mora é uma rua sem saída, vizinhança, toda, a maioria aqui é família com filho, mais ou menos da mesma idade, então tem mais ou menos bem parecido, assim. Mas não sei se por causa do Covid, eu nem posso dizer ainda, né? É Porque verdade. estamos trancados muito tempo. A gente vai poder, tá podendo se encontrar com as pessoas, não tem nem um mês. A partir de segunda-feira agora, que vai poder convidar alguém para entrar dentro da sua casa, porque até então está proibido convidar a gente para entrar dentro de casa. Só pode se encontrar no quintal até 6 pessoas, é, tipo, é tudo contado. Então, a gente acabou que não. Com a vizinhança, a gente sim. Teve cartão de Natal, teve algumas coisas na rua que a gente participou. Agora a vizinha teve bebê, a gente levou um presentinho. Então, assim, contatos bem superficiais. Mas a gente se envolveu com a igreja. A gente Hum, chegou aqui em dezembro, janeiro a gente já foi, achamos uma igreja e gostamos já de primeira da igreja que a gente foi. Foi uma pesquisa de internet, assim, e a gente achou uma igreja e a gente está nessa mesma igreja desde janeiro, né? Janeiro do ano passado, tem mais de um ano que a gente está indo. E depois quando fechou as igrejas, a gente fizeram grupos de Zoom. Então a gente tem um grupinho aí são mais ou menos umas 8, 9 pessoas que a gente se encontra toda semana. A gente está aí mais de um ano se encontrando com eles que legal, semanalmente. Renata. A gente já teve, no meio do ano, quando teve um buraco no lockdown, a gente conseguiu fazer um piquenique. Sim. Mas e aí agora a gente está podendo, voltou agora, os cultos começaram a voltar, então a gente tem ido aos cultos, a gente esses dias fez um piquenique atrás da igreja depois do culto. Mês que vem vai ser nosso primeiro churrasco aqui na casa de alguém. A gente vai mês que vem. Mas são pessoas assim que vieram aqui em casa, não podia entrar, mas vieram aqui na porta trazer um presentinho no Natal, fez um bolinho e traz aqui na porta, sabe? Essas coisinhas assim que faz diferença quando você está sozinho, sabe? No dia do meu aniversário vieram aqui também na porta, trouxeram um bolinho, trouxeram um presentinho. Então, a Laura se envolveu com o grupo. Então, por exemplo, sexta-feira agora vai ter um cinema na igreja, ela vai participar, então ela também tem um grupinho que ela participa. Então a igreja foi um ponto de socialização pra gente aqui, sabe? Foi onde a gente achou pessoas pra gente conversar. E eu ainda tenho duas brasileiras que eu tenho contato. Uma eu conheci quando eu vim em setembro, que é uma história bem maluca, mas eu conheci ela e agora a gente mantém contato, mas a gente não se viu ainda. E uma outra brasileira eu conheci porque eu estava na escola das meninas naquela semana e uma professora falou assim: Você é do Brasil? Eu conheço uma brasileira. Ela ligou na hora para a mulher e me deu o Olha, telefone e falou: Fala com ela. Então, essa olha, fala com ela que é a legal. Etel, que é uma pessoa assim que, meu Deus, que suporte que é ter uma brasileira pertinho, porque ela mora numa cidade bem do ladinho da minha. E eu tiro todas as minhas dúvidas sobre a região, o que faz, como é que faz, questões culturais, às vezes que eu fico meio na dúvida de como lidar. E eu falo que ela é meu Google tradutor, assim, eu pergunto tudo para ela. Um amor de pessoa, mora aqui há 30 anos. Então, Uau. ai, foi um maravilhoso, foi um presente ter uma pessoa dessa perto, poder falar a mesma língua. Foram super bem acolhidos, né? E que povo gentil, né? De estar levando presente. Olha, Muito. fiquei emocionada, Renata. Que beleza que você viveu desse jeito, dessa forma, que foi tudo desse jeito. Nossa, isso faz uma diferença enorme, Ai, nossa, isso enorme, faz enorme. muita diferença. 100%, na verdade, de diferença, né? Ainda mais Uau! por o primeiro ano sempre é mais difícil, né? Todo mundo fala, né? Primeiro ano, adaptação é difícil.
A gente tinha planejado antes de fechar o primeiro ano, a gente voltar para o Brasil para justamente, né, não deixar ficar tanto tempo longe. E daí veio a pandemia e ferrou com nossos planos. Então, assim, eu teve um momento que foi mais difícil para mim, foi quando eu vi que eu não ia poder voltar para o Brasil para poder ver as pessoas. E eu vim assim, Elaine, com um pé no acelerador, do tipo, ninguém me segura, sabe? Eu vou vir, esse negócio vai dar certo. Eu vim querer um trator para cá. Eu falei, não, vai dar certo. Então, assim, eu fiz tudo para, sabe quando você faz tudo para dar certo? Assim, nossa, falei, eu vou me arrebentar. Mas aí depois eu vou pro Brasil, descanso, me recupero e volto. E aí, quando eu vi que eu não ia poder parar, nossa, eu falei, gente, como é que eu faço agora? Como é que eu tomo fôlego? Aí eu tive que começar a achar estratégias. Ô, Renata, e aí como é as terapias aí? Você, mesmo com a pandemia, elas engajaram com psicólogo, ela engajou com psicólogo ou você continua fazendo em casa as terapias e aí fica com você agora só? Então, aqui é diferente, sabe? Tanto é que para mim no começo foi meio estranho até. Porque o que acontece? Não tem clínica, né? Não existe clínica, consultório, você não vê. Eu falo, cadê onde que o povo, onde que as pessoas vão? Até porque eu estou numa cidade muito pequena, né? Então aqui as terapeutas elas trabalham muito dentro da escola. Ah, Então a psicóloga foi na escola, a fono foi na escola. Aí eles fazem a avaliação da criança na escola. A avaliação da psicóloga foi a melhor avaliação que a Luísa já recebeu na vida. Eu fiquei impressionada. Quando eu li a minha. Sabe quando você lê a. Então, eu tô lendo a Luísa aqui. Essa pessoa avaliou a Luísa. Porque tem umas avaliações que a gente lê que a gente fica, opa, tá falando de quem? Mas aquela ali era super descritiva, muito completa. Aí o que eles fazem? Eles orientam a escola como lidar, porque a criança fica das 8h30 até as 3 e pouco da tarde. Então não tem muito tempo. Para eles, assim, sai da escola, daí já janta e já dorme. Tipo, acabou. Mais ou menos essa ideia. Mas, então eles investiram também em treinamento de pais, fizeram algumas. Só que daí foi, na época, daí já foi via online, né? Não teve presencial, porque daí quando saiu a vaga, porque também teve fila de espera, tudo pelo NHS, né? Que é o SUS daqui, tudo sistema público. Então entramos na fila da fono, a psico saiu rápido, mas a fono demorou. Então não tem uma intervenção extra-escola, toda a intervenção é dentro da escola. Então eles passam os objetivos de o que precisa ser trabalhado, e daí eles têm avaliações de se estão alcançando aqueles objetivos e o que precisa ser orientado para a família fazer. Olha, sugestões para a família. Daí vem uma lista de coisas, a gente conversou, mas aí tudo também online, dos objetivos e tal que a gente tem que alcançar. E é tudo pela escola. Eu achei o máximo, porque tô de eu boca era daquela. aberta. Tô de boca aberta. Tipo, eu tô chegando aí, Renata. Vou morar na sua casa. Pode esperar. Então, eu tive reunião com a psicóloga na escola. Então, é tudo junto. A psicóloga vai na escola, daí eu já converso com a. É tudo junto. Então, a pessoa que. O movimento dentro da própria escola é terapêutico, né? Então, por exemplo, a educação física, o momento do recreio, né? Do intervalo, tudo é pensado. É tudo. Não é assim aleatório, sabe? Quando você vê que as O coisas não são ambiente é totalmente. inteligente para a criança se Isso. desenvolver, né? Em Então, todos os assim, seus não é um sentidos. esquema terapêutico, mas eu sei que está sendo trabalhado de forma terapêutica aquela vivência, né? Por exemplo, eu citei uma live também no meu perfil falando sobre o dia que a Luísa foi jogar futebol com os meninos. Que ela entrou no campinho para jogar e eles estavam querendo tanto que a Luísa não se envolve muito, acaba se isolando. E ela foi jogar, o movimento dela foi ir para o campo. E o que aconteceu? Deixaram ela jogar. E eu falei, foi uma das coisas mais terapêuticas que aconteceu na escola, porque daí ela começou a querer participar e Sim, jogar. Porque daí eles jogavam a bola para ela, e daí vibraram quando elas chutavam pro gol. Estavam nem aí se ela chutava errado, pro lado errado, se não tava, sabe quando eu falei, mas como é que essas crianças sabiam, gente? Como é que elas deixaram? Não teve aquele olhar torto do tipo, lá vem a menina que estraga tudo. Pelo contrário, meu foi Deus. assim, nossa, ela veio, ela quis ficar com a gente, nossa, ela quis jogar, nossa, ela quis fazer gol. Então, você vê que não precisa de terapia, assim, né? Se as coisas forem dessa forma,
né? Que vivência uma rica, né? E depois desse dia foi um marco. A Luísa sempre gosta de jogar bola na hora do intervalo. Ela fica 5 minutos, mas é 5 minutos interagindo ali com as outras crianças. Então é muita coisa, sabe? E é 5 minutos agora, vai se expandindo isso, é devagar. Eu tô assim, muito emocionada. É muito lindo ouvir que crianças têm esse tipo de comportamento. E, gente, mesmo aqui no Brasil, existe o psicólogo escolar, não é esse trabalho que o psicólogo escolar faz. O psicólogo escolar aqui no Brasil, ele é pouco validado. Ele é chamado para tapar buraco. Eu falo isso porque eu vivi dentro de escola, trabalhei dentro de escola e não tenho medo de falar isso. Uhum. Gente, tem muita gente dizendo, olha que realidade diferente, que genial. A gente tem que expandir isso para cá, né? Uhum. E são as famílias é que precisam dizer, não é assim, a gente quer assim. Não quero assim, eu quero assado, né? A gente tem que se inspirar justamente na tua história para entender o quão a gente pode e deve evoluir ainda. O quão a gente tem que brigar e não só estar lá. A gente tem que brigar, porque sem briga não vai, você sabe. Você morou Uhum. no Brasil há anos, né? Então, assim, não vai. Eu, como psicóloga escolar, que trabalhei acho que uns 4 anos dentro de escola, assim, como psicóloga escolar, até hoje, se eu parar para pensar, eu fico pensando o que é que eu estava fazendo lá enquanto psicóloga escolar, porque eu dava conta dos alunos, dos pacientes. Mas o trabalho do psicólogo vai além disso, né? Eu não podia acolher uma família, eu não podia ouvir direito a história dessa família para funcionar. A gente não tem voz dentro das escolas aqui, né? É muito mais sobre tapar buraco do que sobre um trabalho lindo, como você está falando aí, né? É É que muito mais. o que eu acho muito legal, porque eu trabalhei em saúde pública, então essa relação de secretarias e tal, mais ou menos tem uma ideia. O que eu acho muito bacana é que a educação e a saúde, elas são muito ligadas. Então existe uma Sim, comunicação sem ruído ali, muito forte. Tanto é que quando a Luísa entrou na escola, quem encaminhou ela para o centro de neuropediatria não foi o médico, foi a escola. A escola veja. encaminhou direto. Então, ela tem esse poder de falar assim, ó, chegou uma criança, tá com um laudo aqui na mão, era bom que ela fosse já direto para a fila da neuropediatria. Ela mesma colocou a Luísa. Eu não tinha nem feito a consulta dela aqui no posto de saúde, né? E ela já tinha sido encaminhada pela própria escola. Então, a escola tem esse poder, né, de chamar, ó, eu preciso de um psicólogo. Ah, ela falou assim, não, então a Luísa, eu vou solicitar psicólogo e fono, você está de acordo? Eu falei, tô de acordo. Então, a escola solicitou, entendeu? Então, assim, todo o relatório dos profissionais de saúde vão para a escola, vão para o médico e vem para a família. Eu recebo em casa. Aí o que o médico faz com a Luísa, vai para a escola, vem para mim, todos os relatórios de todas vão para todos, entendeu? Então tudo que é feito com a Luísa, a escola recebe, eu recebo e os profissionais recebem, todo mundo recebe. Então é uma comunicação muito sem ruído. Então funciona porque é todo mundo junto, né? Todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Sem palavras, não tem nem como a gente discorrer, né? Porque é uma coisa absurda. Não! Um Uhum. sonho, como diz a Michelle Teó aqui. Não! A Roberta também escreveu que respiro para as famílias, né? Que legal, a Kátia falou, Esse muito respiro que ela legal. falou é bem isso, porque foi a sensação que eu tive, sabe? Falei assim, nossa, então eu vou poder ter uma vida normal, eu vou poder levar minha filha para a escola e ir para casa só. E não vou precisar correr, pegar as 5, levar para terapia aqui E para depois eu psicóloga. busco na escola e volto para casa e fico assim, ó, não, existe essa vida? Não, não pode. Eu não vou precisar fazer nada, a escola já sabe o que é para fazer, eu não preciso escrever, desenhar, fazer treinamento, ligar para terapeuta para fazer, ver se eu consigo falar com a professora para juntar com outra, ver se faz uma reunião todo mundo junto. Não, eles mesmos fazem a reunião, eles mesmos se conversam. Ele, eu fiquei assim, eu falei, não, eu não tô acreditando que eu só vou levar a Luísa para a escola e vou buscar que nem toda mãe faz, né? Leva o filho para a escola, busca o filho para a escola, vem para casa, faz comida. Eu falei, nossa, isso para mim foi assim, falei, parecia que era impossível. E tá Ou, funcionando, né? ou seja, fica claro que a escola aí não está só pensando no pedagógico, que vem Não. muito depois de a gente adquirir outras tantas habilidades, e uma delas é a empatia, a generosidade, né?
É assim que a gente transforma a humanidade, não é ensinando conta de dividir, somar e vezes e equação e o desculpa o palavrão e o cacete a quatro, não é. Volta, vamos ensinar habilidades emocionais, das Isso. pessoas terem um olhar mais empático, mais generoso. Eu tô encantada, assim, com certeza você não volta mais, né, Renata? Porque Por enquanto, não. Enquanto eu puder ficar você aqui, eu não vou apareça ficando. aqui que eu não deixo você entrar no Brasil, você fica aí. Nossa, que legal, nossa, muito legal. Teve uma mãe que escreveu aqui, que é a Roberta, que você deve conhecer, né? A Roberta Buzemeyer. Ela falou sobre as suas meditações. Antes da gente encerrar, fale um Hum. pouco sobre as suas páginas, sobre o seu trabalho que você vem oferecendo aí, sobre essas meditações que a Roberta falou que mudou a vida dela no período da manhã. E eu achei isso legal, porque eu não vi sobre a meditação. Eu É, não então, vi. na verdade, assim, eu sempre fui muito anti-redes sociais, né? Eu não tinha nada até agosto do ano passado. Eu era totalmente contrária, avessa, não queria nem saber. Então, eu tô nesse mundo digital faz, né? Não tem um ano ainda, faz pouco tempo. Então, por isso que eu falei, ainda tô me batendo bastante. Então, foi um processo bem novo que eu tô vivendo, essa coisa de compartilhar nas redes sociais, tá bem estranho ainda, meio esquisito, mas tá sendo tão bom pra mim, tá sendo tão prazeroso, assim, tá sendo muito bom, assim, até porque chegou no momento da pandemia também, essa coisa de fazer conteúdo, compartilhar as coisas que têm feito sentido pra mim e tal, enfim. A questão da meditação a meditação apareceu na minha vida ano passado também como artifício, sabe? Quando você vê que você não. Quando eu falei, meu Deus, eu vou ter que achar um jeito de lidar com isso, porque eu não vou poder ir para o Brasil. O que eu tinha planejado foi, e eu vou ter que achar as minhas formas de lidar com as minhas questões aqui, né? E a meditação foi uma das coisas que apareceu na minha vida, comecei a praticar, eu amo. Junto com a yoga, na verdade. Na verdade, apareceu primeiro a yoga, depois veio a meditação, uma coisa puxou a outra. Que é uma das coisas que quando eu comecei a praticar, eu falei, nossa, como eu gosto de fazer, como eu gosto, como me faz bem, como meu dia fica diferente, como isso foi muito bom. E agora faz, acho que tem um mês, uns 15 dias que eu fiz, quase um mês, eu estava fazendo todo dia de manhã uma meditação no canal, mas era de manhã, era 6 horas da manhã no Brasil, junto com uma outra mãe que queria fazer. E eu falei, eu queria tanto fazer, vamos fazer junto e tal. E daí a gente ficou fazendo junto. De manhã era 15 minutinhos só. Era meditação com base na Bíblia, sempre usava um versículo bíblico e tal. Era só 15 minutinhos. Era uma forma assim de mostrar que, olha, gente, 10 minutos, 15 minutos do seu dia que você tira para ter esse tempinho, impacta no seu dia. Era mais só para compartilhar, bem simples mesmo. Não tenho nenhuma formação, nada. Foi Mas você compartilhei. viu quanto sentido fez, né? Tá fazendo sentido, você não vai poder parar. Não dá pra Já, parar. eu parei e falei que vou voltar talvez uma vez por semana, porque todo dia é muito complicado, essa coisa de todo dia. Embora agora você tenha. Agora não por causa da pandemia, mas quando voltar à escola, suas tardes vão estar, né? Para você. Não, já voltou, elas Totalmente estão para em você. aula. Elas estão em aula já tô nessa vida feliz já. Que delícia, Renata! Olha, quem não ouviu essa conversa, ouça. Não debandem todos de uma vez do Brasil, vamos devagar para poder. Porque senão a gente fica sem trabalho aqui. Mas, assim, sem palavras para tudo que você trouxe de experiência. E se funciona aí, por que, que não pode funcionar aqui? Por isso, Uhum, então, é importante a tua fala hoje, da tua vivência aí, para que a gente possa se inspirar e também procurar fazer da melhor forma aqui para os nossos, né? Porque, se um consegue, por que, que os outros não conseguem, né? Claro que cada um no seu tempo, a gente entende que tem uma questão de evolução aí, mas uhum. vamos nos inspirar no que é funcional, no que é bacana, no que é bonito, no que é, enfim, né? O que faz sentido mesmo. Sim. Uhum. Enfim, eu só desejo aí sucesso cada vez mais, né? Porque foi emocionante todo o teu depoimento, teu testemunho, né? Foi um testemunho, foi muito coragem de É. vocês mudarem toda uma vida, né? Embora tenha sido uma proposta que talvez não tivesse tantas escolhas assim, a gente sabe que às vezes no meio profissional
você dizer não, você está dizendo não e não mesmo, e estão dizendo tchau para você, então você tem que ir. Mas isso vai trazer uma possibilidade para suas filhas e para você evoluírem muito melhor, né? Uhum. Muito maior também. Isso ficou grande agora, né? Ficou muito legal, muito bom. Gente do céu, tô sem palavras, na verdade. Mais um elogio aqui, o conteúdo da Renata é ótimo, conheci há pouco tempo. Ai, que Aqui bom. no Brasil é tudo tão difícil, cada família precisa buscar muito por si. É, Bruna? Por isso que a gente tem que se inspirar e dizer não, não é assim que a gente quer. A gente quer de outro jeito, né? Nossa Uhum. realidade é completamente diferente. A Michelle perguntou uma coisa importante aqui atrás, só para a gente encerrar. Talvez você ainda não tenha esse saber, mas aí você nos responde num outro momento. É uma legislação que a terapia deve ser na escola? É uma Não, lei? não, acho que não é lei, mas o que eu sei que é lei é que a questão da inclusão é lei aqui, né? Escola especial aqui você tem acesso a partir de uma documentação, tem todo um processo, né? Com essa Mas documentação na tem mão, daí escola você especial. tem escola especial. E é obrigatório, toda escola tem que ter essa figura do profissional de inclusão, né? Que é o responsável para mediar tudo. Então, toda escola tem. Todas as escolas que você vai é obrigatório ter essa pessoa, tem um chefe da prefeitura, né, de todas elas, e cada escola responde para ela sobre a inclusão. E isso eu sei que é obrigatório. Então, todas as escolas regulares têm essa profissional e tem que ter uma proposta de como que ela lida com a inclusão na escola. Ah, é em grupos, é em salas, é em não sei o quê. Aí o formato eu vi que dá uma variada. Tem algumas escolas que gostam de fazer alguns grupos, tem momentos separados, depois volta para a sala, então isso pode variar. Mas os profissionais da escola, não sei, eu não tenho ideia do todo, né? Eu estou muito localizada aqui, mas pelo jeito os profissionais acionados pela escola do NHS oferecem esse serviço para a escola, né? Faz parte do serviço público. Mas em cidades grandes eu sei que existem sim clínicas daí terapias pagas. Por exemplo, aqui não se usa a aba no NHS. NHS, que é o Sistema Único de Saúde aqui, né? O SUS daqui, não usa a aba. Então, se você quiser a aba, você precisa pagar. Eu já vi, eu comecei a seguir Instagram de mães daqui para entender o que elas fazem, né? Então, tem algumas mães que têm. Aqui o aba não é visto com bons olhos. Então, eles usam muito o TIT, né? O TIT é o Tchananã, A tanto é que imagem, TIT né? eles usam, que os de imagens é uma coisa que é mega usada, tanto é que nas escolas especiais você vai lá, é o que tem para trabalhar com autista, é o trabalho com o uso de imagens. Eles, lógico, que tem abordagem comportamental, né? O psicólogo trabalhou, vai falar de comportamento, vai falar de tudo isso. Ah, mas usa reforçadores. Bom, enfim, não precisa ser aba para fazer isso, né? Então, lógico que lida com comportamento. Mas a aba em si não é falado aqui, bem pouco. Mas eu já vi que, por exemplo, se for para Londres, você acha. Se for para, talvez em Manchester tenha, mas aqui onde eu tô, não tem nada. Particular não tem nada aqui, nem escola, nem terapia, nem nada. Ó, a minha amiga Michelle colocou ufa. Eu tava pensando nisso enquanto você falava do AB, eu pensando, ufa, graças a Deus, não sei. E a Michelle colocou ufa. Mas a gente brinca, né? Óbvio que o AB em algum momento, para algumas pessoas, faz um sentido Sim, grande ali. uhum. Mas é assim, isso é uma discussão que é muito profunda, né? Mas É. assim, já linkou com as tuas bases do desenvolvimento, então, né? Você não teve essa briga aí de chegar e botar. Não, se eu chegasse aqui querendo bater pé que eu queria a aba, eu ia me decepcionar bastante. Mas não Que foi o bom. caso. Meu bem, nem sei como te agradecer a tua Hum. disponibilidade. Tivemos muita audiência, muito legal. Isso é sinal de que a gente tem que fazer outras para falar mais, destrinchar, você trazer exemplos e a gente copiar, né? Vamos copiar, porque não tem, a criatividade não está a todo vapor aqui, não. Então vamos ter que copiar. Ah, enfim, eu agradeço, pessoal, também pela disponibilidade, né? A gente sabe que esse horário no meio da tarde não é fácil. Olha, a gente É, teve horário ruim. bastante gente, mas não tem problema. E, meu bem, desejo, assim, toda a felicidade do mundo aí para vocês, toda adaptação, tudo de bom aí. E qualquer coisa a gente está aqui, tá? Ai, E obrigada. Adorei espero. participar. Nossa, então fiquei super feliz com o convite.
tem um carinho gigante por você. Aquele grupo só tem lembrança boa. Impressionante a força que ele teve, como foi todas as relações ali, parece que, né, tanto tempo depois ainda tem esse carinho tão vivo ainda, sabe? Então foi um prazer enorme participar aqui. E também estou à disposição para a gente conversar mais vezes. Vamos sim, lá por junho, julho, a Renata volta aqui para a gente falar mais algumas coisas bem importantes e bem relevantes aí para a gente trazer realmente para o Brasil e fazer acontecer, né? Tá ótimo. Tá Uhum. bom, querida? Beijo Tá para todo mundo. bom. Beijo para você, para as crianças. Se divirtam aí Obrigada. e a gente vai se falando. Um Tá bom, beijo. Vai ficar beijão. gravada a live, tá? Pode compartilhar aí pra galera. Tá ótimo. Beijo. Tchau. Tchau.